Hoje a gente vai falar um pouco sobre a legitimação fundiária. A Lei 13.465 de 2017, que é a Lei de REURB, ela traz no seu artigo 23 o conceito da legitimação fundiária. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da REURB, para aquele, que detiver em área pública ou área privada como sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante do núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016. Então vamos lá. Parece simples, mas a gente vai precisar destrinchar o conceito de legitimação fundiária. Na legislação de regularização fundiária, tem várias formas com as quais as pessoas vão poder ser tituladas lá no final, né? Então tem lá até o uso capião forma que vem prevista na lei de REURB como forma de titulação como forma de adquirir a propriedade, né? Mas na hora de legitimar, a gente vai estar falando da legitimação fundiária ou da legitimação de posse. O artigo 23 que eu acabei de citar, ele explica que você vai adquirir essa propriedade livre e desembaraçado de qualquer ônus. Então, vamos lá ver o próximo artigo, o próximo parágrafo. Na REURB-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário desde que atendidas as seguintes condições: o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano rural. O beneficiário não tenha sido contemplado anteriormente com legitimação de posse ou fundiária de imóveis urbanos com a mesma finalidade, ainda que em núcleo urbano diverso. E em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público da ocupação. Isso para REURB-S. Então, todo mundo que estiver passando por REURB-S vai poder ser titulado lá no final com legitimação fundiária, que é o artigo 23, desde que atendidos esses incisos da legislação, tá? Por meio da legitimação, aí vem o parágrafo 2º. Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades de REURB, aí a gente não está falando só de S, a gente está falando de S ou de REURB-E, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de qualquer ônus, direito real, gravame ou inscrição, eventualmente existente em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeitos ao próprio legitimado. Então, vamos lá. Existe um núcleo que está passando por regularização e esse núcleo em sua área maior, em sua matrícula maior, ou às vezes é uma transcrição de área maior, tem débitos, por exemplo, de IPTU, né, que por algum motivo aquilo não foi pago pelo proprietário original, pelo proprietário tabular. E aí as pessoas que estão morando lá estão fazendo seu procedimento de REURB e esse débito permanece. Ao final da regularização fundiária, esta dívida ela não é transportada para as matrículas individuais que os beneficiários vão receber lá no final. Porque o parágrafo 2º ele é claro: gravames, eventuais dívidas, elas não vão ser transportadas para as novas matrículas que vão nascer aí da legitimação fundiária. Uma coisa que aqui no Brasil a gente vê bastante confusão, na verdade, é o seguinte: as pessoas falam, eu vou ter a minha escritura, né? E aí a gente faz o link justamente com o artigo 23. O documento de um imóvel, né, que descreve lá o imóvel, suas medidas, quem são os proprietários, descreve, qualifica os proprietários, esse documento chama matrícula. E esse documento é o que é gerado no final da regularização fundiária. A escritura tão falada, eu tenho escritura do meu imóvel. A escritura, ela é utilizada para transacionar imóvel. Então, se eu vou vender um imóvel que ele já tem matrícula, eu vou lá no cartório, aí é um outro cartório, a gente geralmente vai no cartório de notas, né? Tem cidades que o cartório é só de notas, tem cidades que é notas e protestos, mas enfim. E lá nesse cartório nós vamos fazer uma escritura
Essa escritura eu estou vendendo para uma outra pessoa, mas eu estou vendendo um imóvel matriculado. Existem escrituras também que são escrituras que a gente fala conjunta, vários proprietários constam lá nessa mesma escritura. Isso é muito usado em área rural, quando as pessoas vão comprar chácara. Então, para respeitar o limite do INCRA, né, 20 mil metros o módulo, muitas vezes essas famílias se unem e fazem uma escritura conjunta. Então, tá lá todo mundo qualificado na mesma escritura, todo mundo como coproprietário de uma área maior. Então, isso tem muito, isso é uma cultura também que tem bastante. Mas o que é legal ficar claro é que pela legitimação fundiária, que é o início, que é o propósito desse vídeo, a pessoa no final da regularização que for ser legitimada na via da legitimação fundiária, ela vai ter a sua matrícula do imóvel individual. E, obviamente, se depois ela for vender, doar, enfim, ela vai fazer isso por escritura pública. Mas o documento oficial é a matrícula. E a legitimação fundiária, ela faz nascer essa matrícula livre e desembaraçada de qualquer ônus.